Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Jesus de Nazaré. O nosso estudo espírita de hoje será de perguntas e respostas. E quem irá nos auxiliar serão os nossos amigos e facilitadores, Kelly Nascimento e Fabiano Capanema. Portanto, sejam todos bem-vindos e um bom estudo. Uma boa noite a todos, ou bom dia, né, também, para quem está aí e vai nos assistir depois. É uma grande satisfação, uma grande alegria estar aqui para mais um estudo, para mais uma conversa, né? E para mais um bate-papo mesmo, relacionado à doutrina espírita e todos esses assuntos que, às vezes, nos traz tantas perguntas, tantas indagações, né? E é com grande satisfação que estamos aqui. Agradeço a equipe, agradeço a Fabiano também, que hoje vai compartilhar comigo, né, da mesa. E espero que vocês possam aproveitar bastante, não só esse estudo, mas todos que estão aí disponíveis, né, para estudos, para reflexões, e são sempre muito bons. Olá, nós agradecemos a todos pela oportunidade de estarmos reunidos para estudar a doutrina espírita. Agradecemos a Deus acima de tudo. E nós temos, então, algumas perguntas que foram enviadas por internautas, e nós vamos, dentro deste programa que é de perguntas e respostas, vamos lendo as perguntas e, na medida do possível, vamos respondendo também na nossa capacidade de entendimento. A primeira pergunta é: de onde vêm para o homem seus hábitos e modos, seu jeito de conduzir a vida? De onde vem? Nós somos espíritos que estamos encarnados. É uma inversão de valores nós falarmos, nós temos um espírito. Na verdade, nós temos um corpo que, na atual existência, é um instrumento de manifestação de cada um de nós, que somos espíritos, que vamos, então, nos aproveitar dessa oportunidade que Deus nos concede, de estarmos mais uma vez reencarnados, porque a lei de progresso que preconiza e nos ensina o insígne codificador da doutrina espírita nos fala da necessidade de nascermos, vivermos, assumirmos uma personalidade desse ser multimilenar, desse indivíduo que vem construindo todo uma trajetória individual, vem construindo uma personalidade, que vai, então, se manifestar novamente, nascendo no lar, que todos nós recebemos, os pais que nos acolheram. Então, nós vamos renascer. Renascer para poder viver essa vida de maneira intensa, aproveitando cada oportunidade para buscar o que realmente nos interessa. O que nos interessa como espíritos, que é avançarmos nas questões da intelectualidade, do raciocínio, da ciência humana, buscando aprimorar nossos conhecimentos. E, acima de tudo, buscar também burilar os nossos sentimentos. Porque o verdadeiro patrimônio e o verdadeiro tesouro que o Cristo nos ensina é justamente esse. Aonde estiver teu tesouro, aí estará teu coração. Ele quer nos dizer o seguinte, que o verdadeiro patrimônio é quando a gente busca sermos pessoas melhores, em termos de sentimentos, de moral, de ética. Então, esses valores é que nós temos que perseguir. Óbvio que a gente também vai perseguir outras questões necessárias para a subsistência de nossas vidas enquanto encarnados. Mas o ciclo de progresso é esse: nascer novamente, viver, morrer novamente, que já passamos por esse processo incontáveis vezes, e a gente volta para a pátria espiritual, depois passa uma temporada na erraticidade, que é justamente esse intervalo entre uma existência e outra, depois nascemos de novo, e o ciclo de progresso do espírito segue o seu curso. Então, de onde nós adquirimos os nossos modos, os nossos jeitos e maneiras de ser? Adquirimos do nosso passado, enquanto espíritos que já tiveram várias oportunidades, seja existências fora da carne,
seja existências reencarnados. Então, a gente vai adquirindo patrimônio, vamos ampliando as nossas potencialidades e como seremos, como iremos nos manifestar, os nossos jeitos, o nosso jeito de ser, vai estar intrinsecamente ligado a esse patrimônio que nós trazemos conosco. E agora, com a bênção do esquecimento, reencarnamos novamente, e muitos se perguntam, curiosos, como todos nós somos mesmo, quem eu fui? E Chico, com muita sabedoria, Chico Xavier, nos fala que nós não devemos nos preocupar com quem fomos, devemos nos preocupar com o presente, e nessa busca pelo autoburilamento e projetar um futuro melhor, quem nós seremos, analisando a nós mesmos, como o sábio da antiguidade já nos dizia, que é através desse autoconhecimento que nós podemos alçar voos mais altos, mas entendendo a nossa personalidade, os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, as ameaças dessas minhas mazelas que eu trago comigo mesmo, das mazelas morais, entendendo, reconhecendo, tendo a humildade de reconhecer, porque o orgulhoso não reconhece que erra. O orgulhoso, ele se impede, né, de traçar essa reforma íntima com mais amplidão e com mais celeridade, porque ele não reconhece. E todos nós somos mais ou menos orgulhosos. Então, o que o Cristo nos ensina e quer que cada um de nós possa fazer é trabalhar na seara dele, buscando sermos melhores e, principalmente, através da humildade, reconhecer essas nossas mazelas e atuar pouco a pouco, como Paulo de Tarso fez, e das mudanças que ele conseguiu no processo de conversão, de perseguidor se tornando um dos maiores divulgadores do Evangelho do Cristo, surgiu de lá para cá, na humanidade, a frase, paulatinamente. Então, o que a gente tem que buscar é reconhecer quem nós somos e, paulatinamente, ir atuando nessas mudanças íntimas que a gente deve promover para sermos melhores. Então, que jeito eu sou? Todos nós podemos fazer uma análise franca de quem somos e propor a nós mesmos sermos melhores. É isso que a doutrina espírita nos ensina. O objetivo, o moto, o mais importante para nossas existências não são a aquisição das coisas materiais, é a aquisição do que é perene, duradouro, que sempre estará conosco, que somos espíritos imortais, que temos toda a eternidade pela frente para evoluir, mas que temos que acelerar o passo e buscar a reforma íntima no presente, nos esforçando e ampliando essa nossa capacidade de sermos melhores cada vez mais. É isso aí, né? Bacana o que você falou também, ô Fabiano, a questão de como a gente vai se formando, né? Se a gente for voltar, e quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, né, no Livro dos Espíritos tem essa explicação, no Evangelho também tem, a questão de sermos criados simples e ignorantes, né? Ignorantes no sentido de não saber mesmo. E, a partir daí, a gente vai fazendo as nossas escolhas. Então, tudo vai depender desse livre-arbítrio que a gente tem. Só que, como nós ainda estamos caminhando, ainda, vamos falar assim, estamos engatinhando ainda, né? Então, muitas vezes, a gente escolhe errado. Então, quando a gente faz as escolhas, né, não erradas, mas assim, dependendo do nosso estágio evolutivo mesmo, que a gente vai fazendo essas escolhas, né? E nós vamos formando a nossa identidade, o nosso jeitinho, vamos falar assim, né? E o mais importante é a gente parar para pensar o melhorar a nós mesmos, né? E não ficar, às vezes a gente fica preso, falar, isso aqui deve ser de outras encarnações, ou isso aqui deve ser, eu estou trazendo de outros, mas se a gente for parar para pensar, muitas coisas que nos acontecem aqui está relacionada, às vezes, com essa mesmo. E a gente não percebe, né? Então, é isso que você falou, é a importância da gente se olhar, se conhecer, né? Conheça-te a ti mesmo.
Porque a partir do momento que a gente começa a nos conhecer, eu posso mudar, porque eu estou me conhecendo, né? Eu estou conhecendo as minhas qualidades e as minhas pendências. Então, a partir do momento que eu conheço essas pendências, essas dificuldades, e eu aceito, e eu tenho a humildade de reconhecer, né? Reconhecer que realmente eu preciso evoluir e melhorar certas questões, é onde eu começo a caminhar, né? Aí entra até uma questão aí de humildade mesmo para esse reconhecimento de que eu preciso. E, às vezes, até preciso de ajuda. Muitas vezes, sozinho, eu não consigo. Eu preciso da ajuda daqueles que estão perto de mim, né? E aí essa questão é interessante e vai casar aqui também com essa pergunta que está relacionada com valores, que é justamente o que o Fabiano começou a falar. Os valores do mundo, os valores do mundo estão assim invertidos? Então, isso daí, essa pergunta é até um pouco assim individual e cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma de enxergar, né? Esses valores e o que a gente está fazendo com esses valores. Mas a gente vê que, sim, tem vários valores aí que estão invertidos, né? Às vezes, muitas vezes nós damos, né, uma importância muito grande, uma atenção muito grande para certas coisas que às vezes não deveriam ter. E aquilo que realmente é de importância e que faz uma diferença e que vai me ajudar no processo evolutivo, às vezes eu deixo de lado. Por quê? Nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Então, aqui, nós estamos no mundo, às vezes, assim, muito ligado à parte material ainda, e isso se mistura com os nossos desejos, às vezes, muito aguçado, né, Fabiano? Nós temos muitos desejos ainda relacionados à carne mesmo, relacionado à questão material, né? Nós estamos muito ligados a isso ainda. Então, muitas vezes, nós perdemos esses valores por causa disso, né? O chamamento para esse lado é muito grande e, às vezes, a gente fala assim que a carne é fraca, né? Mas não é a carne, o que é fraca mesmo é o espírito, né? É o espírito, somos nós mesmos que somos fracos. Como nós estamos nesse processo ainda engatinhando, né, nesse processo de evolução, muitas vezes nós caímos em tentação mesmo, né, de realização dos nossos desejos que na maioria das vezes são desejos materiais. E isso, não que a gente não possa ter, que faz parte de nós. Isso faz parte de nós ainda. Faz parte, e muitas vezes nós ainda precisamos. Mas, quando essa tensão, né, na nossa vida, demanda, né, essa parte demanda uma atenção muito grande, nós acabamos esquecendo dos outros valores. E quais são esses outros valores? São os valores que realmente vão fazer a diferença. São os valores que realmente vai nos ajudar no nosso processo evolutivo. E aí você vai falar, mas que valores que são esses? São vários. E, às vezes, em situações tão pequenas, tão bobas, às vezes, que a gente enxerga assim, como bobas, que a gente passa a não dar valor. Coisas pequenas mesmo. Que a gente pensa assim, o processo evolutivo, né, para mim encontrar minha felicidade, daí tem que acontecer isso, acontecer aquilo. Nós temos isso, né? Essa ilusão, às vezes, essa fantasia, às vezes, na nossa mente, né? De que eu vou ser feliz quando for assim, quando for assado. Mas a gente esquece que esses valores aqui do mundo, né, que estão perguntando aqui, esses valores reais, eles realmente são nas pequenas coisas, não são nas grandes. São nas coisas, às vezes, que a gente olha e pensa assim, puxa vida, quando a gente para, né, e olha para trás, pensa, puxa vida, às vezes eu não me dei conta de quão importante tal pessoa era para mim. Eu não me dei conta de quanta importância tinha, por exemplo,
sei lá, um passeio na praça com o filho, ou às vezes dentro de casa mesmo, e cada um vai formando esses valores, né? E que muitas vezes passa desapercebido mesmo por nossa visão material. Então, nós precisamos de muito pouco, nós precisamos de pouco para ser feliz, só que nós não entendemos isso ainda, né? Esses valores reais, eles estão nas pequenas coisas, eles estão nos pequenos gestos, eles são sutis. Muitas vezes a gente não percebe por isso, né, Fabiana? Eles são sutis, então passam desapercebidos por nós, né? Então nós temos que ficar mais atentos a isso. Até em relação, às vezes, na nossa sensibilidade, né, nós vamos, no nosso dia a dia, nós vamos perdendo essa sensibilidade, perdendo aquilo que a gente fala que é intuição. Todos nós temos. Mas só que tudo isso é muito sutil, e nós vamos perdendo, porque nós vamos parando de observar. E isso são coisas importantes, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, vou fazer assim, não, acho que eu não vou fazer, não. E muitas vezes são intuições, porque nós sabemos que nós temos, né, nós temos nosso mentor espiritual que nos guia, nós temos espíritos amigos também que estão perto de nós e que às vezes estão tentando nos mostrar alguma coisa, estão tentando fazer com que a gente abra os nossos olhos, tire esse véu que existe entre, né, na frente dos nossos olhos, para a gente conseguir enxergar melhor, e muitas vezes nós não percebemos isso. Nós faltamos com essa sensibilidade e essa percepção do que seja de algo a mais do que isso daqui, de algo a mais do que corpo, mesa, né, algo a mais que existe além de tudo isso daqui, né? Nessa outra pergunta, Kelly, me permita dizer que você praticamente respondeu ela toda. Você falou várias coisas interessantes e importantes para ter o entendimento. Eu vou fazer a pergunta, você de cara você vai perceber. Eu vou engatar nos seus exemplos aí e vou completando. Quantas vezes poderei reencarnar? Então, você falou agora mesmo de crise de percepção, que a gente não dá valor nas pequenas coisas, que são muitas vezes as mais importantes, ligadas ao coração, aos sentimentos, né? Então, a crise de percepção nossa é essa mesmo. Nós vivemos um contexto no mundo inteiro, exacerbação das coisas materiais. E a gente precisa lutar o bom combate. O bom combate é lutar contra o principal inimigo que cada um de nós tem, que somos nós mesmos. E, à medida que a gente vai combatendo, né, as nossas imperfeições, nós vamos ampliando também as nossas percepções. E eu vejo... Aí, você também falou esse negócio de véu, né? Eu também gravei aqui, que você usou esse termo, véu. O véu é como se fosse algo que nos impede de enxergar e de que outras pessoas também possam nos enxergar, né? Então, a nossa missão, número 1, é traçar para nós todos esse objetivo de retirar o véu, de ampliar a nossa visão acerca do que realmente tem importância. E a partir do momento que a gente vai ampliando, buscando na doutrina espírita, em qualquer outra denominação, né, que se diga religiosa, a doutrina espírita tem um caráter tríplice: ciência, filosofia, com, vamos dizer assim, questões de ligação da criatura com o Criador. E a gente precisa disso mesmo, buscar interagir mais. Você também, eu observei que você falou da importância de nós estarmos ampliando, né, tirando esse véu. E tirar o véu é reconhecer que nós somos todos filhos do mesmo Pai. Temos em Cristo o irmão maior. Somos todos irmãos. E essa ampliação da percepção de que somos todos irmãos pode mudar o contexto social. Se no mundo predomina o materialismo, um querendo sobrepujar o outro, enquanto indivíduo, mas também enquanto nação, né, nós temos vários exemplos aí
de nações que querem sobrepujar outras nações em poderio de armas, em domínio econômico. Então, a partir do momento que nós nos enxergarmos assim, como irmãos, a gente não vai querer mais sobrepujar, a gente vai estar deixando para trás essa era que nós vivemos de competição, vamos estar todos nós nos adaptando para o terceiro milênio, que então estaremos deixando para trás este mundo de expiação e provas, que você mencionou também, estaremos adentrando com mais intensidade nessa transição para um mundo de regeneração em que o bem vai predominar. A gente pensa, às vezes, um pouco assim, desanimado, um pouco, será mesmo, hein? Sem esperança? Olha, que a gente possa puxar a nossa própria orelha quando a gente pensar isso. Porque todo o universo conspira ao nosso favor. O terceiro milênio, na construção desse mundo de regeneração, de um mundo mais feliz, vai depender de nós. Você também falou dos nossos mentores espirituais, que eles falou do nosso processo de intuição e do nosso processo de inspiração. Intuição que a gente vai crescendo as capacidades do indivíduo, que a gente traz de dentro para fora, e a inspiração dos bons espíritos que nos inspiram a tomar boas decisões, que você também falou do livre-arbítrio, né? Então, eu acredito que seja esse o caminho. Um caminho que é de colaboração, um caminho que é de ajuda mútua, dentro de casa, na sociedade, entre nações, para a gente construir esse mundo de regeneração em que realmente nós não teremos mais tanta violência que campeia hoje no mundo muito materialista. Quando nós nos tornarmos mais espiritualistas, independente de qual religião cada um tenha, o próprio Leon Denis nos ensina que a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Todas as outras religiões vão se tornar cada vez mais espiritualistas, e essa crise de percepção, daqui a algumas décadas, né, quem sabe a gente consegue acelerar esse processo e não dure tanto tempo. Não sejamos pessimistas, sejamos realistas, esperançosos, porque Deus nos acompanha e o mestre dos mestres, o Cristo, nos tutela e tem a missão que ele recebeu do Pai, que é a todas as ovelhas que o Pai lhe confiou, mesmo que a gente esteja transviando, né, do caminho momentaneamente, nós voltaremos a trilhar esse caminho reto e de ascensão em direção a Deus, porque nós vamos ampliar essas percepções e vamos combater essa crise que nós estamos vivendo hoje de nos tornarmos muito materialistas. Então, com isso, no finalzinho só, é que eu vou responder essa pergunta para ela. Quantas vezes poderei reencarnar? Inúmeras vezes, né? Porque das nossas origens, enquanto nem éramos espíritos, éramos ainda princípios inteligentes, estagiando no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, chegamos agora ao reino hominal, nos tornamos espíritos com razão, com pensamento, com lembrança, com imaginação, com todos os atributos de um espírito, com livre-arbítrio, que a Kelly mencionou. Agora sim, nós podemos projetar um futuro melhor para depois chegarmos ao estágio, então, de espíritos bons, de espíritos superiores, e algum dia adentrar o reino angelical. O Cristo, como espírito puro, ele já vive essa condição de reino angelical, mas é dentro, não é lugar, não é em cima, não é embaixo, não existe isso. Um espírito dessa envergadura, um espírito de escola como o Cristo, um espírito puro, já vive um estado perene de felicidade. E esses espíritos não precisam mais de reencarnar. Então, quando nós vamos chegar a um estágio de não precisar de reencarnar mais? Impossível. Possível. Quantas vezes mencionar? Porque depende de cada um. A cada um, o seu fardo. Então, a gente entende que as reencarnações não devem ser interpretadas como só uma condição de sofrimento. Estamos todos no mundo de expiação e provas, o sofrimento é contingência do mundo que a gente vive, mas que a gente perceba que são oportunidades ao mesmo tempo. Toda crise leva a uma possibilidade de criarmos e de melhorarmos. Então,
que a gente possa, sim, reencarnar muitas vezes, inúmeras vezes, quantas forem necessárias, mas é impossível dizer quantas. É verdade. E quando a gente começa a pensar dessa forma, né, Fabiano, a gente já chega aqui com uma bagagem espiritual, cada um de nós temos a nossa, né? E nós temos as pessoas e os espíritos também que estão do nosso lado, tanto encarnados como desencarnados, cada um está numa fase evolutiva, né? Quando a gente começa a pensar assim, numa amplidão maior, nós passamos a entender mais as coisas. Muitas vezes nós sofremos, nós ficamos indignados, às vezes nós não aceitamos as coisas, por pensar, às vezes, mesmo estando dentro da doutrina espírita, muitas vezes nós temos um pensamento desse mundo só. Desse mundo, de você chegar, fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 80, ou 50, ou 30, e ir embora em algum desses, né? Então, nós sabemos que é muito mais que isso. E, muitas vezes, as coisas vão nos acontecendo, os desafios vão chegando, às vezes sofrimentos, porque nós sofremos sim, né? Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos tentando nos melhorar e nós sofremos muitas vezes sim. Então, mas quando a gente tem esse pensamento, né, e essa certeza de que não é só isso daqui, né, que existe além do que a gente vive aqui, desse mundo, desses anos que a gente passa aqui nessa reencarnação, as coisas vão ficando mais fáceis de entender, né, mais fáceis de aceitar e mais fáceis de entender. E uma coisa que o Fabiano falou também, que é interessante, é essa relação. No livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a parte lá que fala da família espiritual e da família consanguínea, parenteral, né, parece. E a diferença que existe entre as duas famílias. E você falou assim, que quando nós não temos essa percepção de que todos nós somos irmãos, porque todos nós somos filhos de um pai só. Nós não temos essa percepção. Porque se nós tivéssemos, nós abraçaríamos mais as pessoas, nós teríamos mais compaixão com os outros. Às vezes, a gente tem uma compaixãozinha, um amorzinho por aqueles que estão ali. Aqueles 3 ali que estão na mesma casa, assim, com muitos desafios, muitos problemas, mas a gente acaba tendo, né? Com aqueles 4 ali, quer dizer, minha família é essa daqui. Mas tem uma passagem bacana que é quando Jesus está lá, né, com os apóstolos e com a multidão, e todo mundo esperando por ser atendido por ele, né, e chega a mãe e os irmãos, né, aí perguntam para ele, aí falam com ele, olha, estão te esperando, né, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí ele falou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E a gente vai interpretar. Nossa, mas, né, que falta de sensibilidade, né? Perguntar quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Ele não está nem aí, nem para a mãe, nem para os irmãos. Não é, porque a questão de família dele já estava tão ampliada, tão diferente da nossa, que o sentimento dele não tinha muita diferença daquele que era irmão, daquele que era mãe, por aqueles que estavam ali esperando por ele. Então, a mãe e os irmãos, assim, eu penso, né, no meu pensamento, eles não teriam a preferência, porque o que eles, né, os apóstolos queriam a preferência. Não, passa sua mãe e seus irmãos na frente. Eles estão aí esperando. Aí falou, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Para ele, todos aqueles que estavam ali, né, eram irmãos, filhos do mesmo pai eram irmãos. Então, acho assim, a gente está bem longinho de pensar dessa forma, mas a gente tem exemplo, está lá no livro, no Evangelho, né, essa parte que fala dessas duas famílias, a família consanguínea e a família espiritual, né? E é bem interessante, bacana a gente entender isso, né? Essa visão, esse sentimento que ele tinha e essa percepção de família. Nós temos a percepção de família que é só o nosso mundinho, né? O Fabiano citou ali a questão das guerras, tantos conflitos, né? Se a gente pensasse dessa forma, que de uma forma ou outra somos todos família e somos todos irmãos e estamos todos assim, entre aspas, estamos todos num barco só,
né, em situações diferentes, mas estamos todos num barco só, estamos todos precisando de ser atendidos, estamos todos sendo hospitalizados, né? A Terra é um grande hospital. Então, assim, cada um com sua doença diferente, todos nós estamos caminhando, capengando para ver se a gente seja, entre aspas, curado dessas doenças, né? Que são, na maioria, as doenças as doenças da alma mesmo, né? Então, é bacana a gente pensar dessa forma e tentar entender um pouquinho, né, essa visão tão ampla que Jesus trouxe para a gente em relação à família, em relação a irmãos, né? Tem a passagem também lá do samaritano, né? Que fala do próximo. O que a gente entende de próximo? Qual que é o próximo? A gente acha que próximo é irmão, é mãe só, e não é. Próximo é aquele que está precisando daquela ajuda naquele momento e ele está mais perto de você, né? Na passagem mostra isso. O bom samaritano não conhecia, né, aquela pessoa que estava lá caída, destruída e tal, não conhecia. Mas, no momento, era o próximo dele, era o que estava mais próximo, precisando de uma compaixão, precisando de uma ajuda. Então, nós somos, às vezes, muito mesquinhos, né? A gente quer, eu ajudo, mas eu ajudo minha família primeiro. Nós temos isso, de a gente fazer escolhas entre as pessoas, né? A gente tem que começar a ampliar mais essa visão de família, daqueles que a gente considera como família, e que às vezes, né, não faz parte do grupo sanguíneo, e a gente ampliar isso daí, né? A gente começar a pensar, quem hoje, se eu for parar para pensar, se alguém chegar e me perguntar, quem faz parte da sua família, será que eu vou saber responder? Né? Quem é a sua família? Eu vou saber responder? Quando desencarnamos, temos os mesmos sentidos que tínhamos na Terra? Vamos ver, analisar juntos quem somos. Então, somos espíritos. E o que é o espírito? Centelha divina, princípio inteligente do universo individualizado, que se manifesta através da vida que nos é concedida por Deus. Então, o cérebro, ele é um órgão do corpo físico, nos permite realmente nos manifestarmos. Nos permite tudo. Nos permite observar, analisar, processar reações, corresponder, nos permite viver de forma automática, naquelas funções do organismo que são controladas por ele, e formas que o próprio cérebro nos então, permite reagir diante de cada situação. Mas isso nós estamos falando do corpo físico. O espírito, o que é o espírito? O espírito, ele é composto da mente, do corpo mental, do perispírito e aqueles de nós que estamos reencarnados do corpo físico. Então, daqui, você falou aí, 3, 5, 80 e 30, daqui a pouco nós estamos voltando para a parte espiritual. Ninguém pode saber o momento. Nas contas de Deus, Deus sabe, mas nós não sabemos. Então, quando a gente volta à pátria espiritual, nós deixamos o corpo para trás, que foi realmente muito importante para a nossa existência na carne, mas agora já não é mais necessário. Porque, passando pelo processo da morte do corpo físico e da desencarnação, esse espírito imortal, que possui a mente, o corpo mental e o perispírito, regressa à pátria espiritual. E o que nós levamos conosco? Aqueles sentidos que nós tínhamos na Terra, que é a pergunta que ela fez. Nós vamos levar conosco o que somos. Todas as nossas questões, todas as nossas dificuldades,
Porque quando morre o corpo físico e o espírito desencarna, automaticamente as coisas não mudam, não. Simplesmente continuam, né? A morte em si é só uma passagem. Não há uma transformação drástica e mudança. Continuamos a ser quem éramos. Por isso que se fala que para morrermos bem, no sentido só do corpo, é claro, né? Nós temos que viver bem. Porque a partir do momento que nos esforçamos agora para combater essas nossas imperfeições, quando regressarmos à pátria espiritual e a nossa consciência estiver mais ampliada, porque não estamos mais nesse escafandro, neste corpo que nos limita as nossas percepções, aí sim a gente vai ampliar o entendimento do que é a vida no plano espiritual e do que nós somos. Então, para a gente fazer essa transição de retorno para a pátria espiritual de forma mais tranquila, mais serena, com um período de perturbação menor, nós temos que viver melhor, nós temos que ser melhores. E ser melhor é procurar realmente o caminho do bem. Buscar intelectualização, buscar a prática da caridade, porque Allan Kardec já nos diz que fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja não há salvação. E eu não estou falando aqui igreja de uma determinada religião, não. Não é fora de qualquer culto religioso que não há salvação. Não, é fora da caridade que não há salvação. Porque a caridade é a prática do bem. É a prática do amor sendo colocada em ação, né? Então, para a gente levar esses sentidos de forma mais ampliada, de forma que a gente se eleve mais, é isso, é viver bem, no bom sentido, praticando a caridade, né? Combatendo em nós as mazelas morais, e assim nós levaremos conosco não mais os sentidos físicos, mas os sentidos de um ser que é imortal e que agora vai estar muito mais aderente, né, nesse retorno à sua verdadeira realidade. Porque a gente vive aqui um período, é como se fosse algo virtual, porque a pátria verdadeira é o plano espiritual, porque nós somos espíritos, nós não somos esse corpo. Então, quando nós retornarmos, levaremos conosco aquilo que somos. E a consciência, uma consciência tranquila, de ter se esforçado no bem, lutado contra si mesmo e procurado ajudar os outros, essa vai ser a verdadeira condição de céu. Porque céu e inferno não são lugares circunscritos. Também, são também. Porque se eu estou só atuando no mal, só com egoísmo, com orgulho, automaticamente esse corpo mental e esse perispírito que eu mencionei agora mesmo, ele vai se tornar, pelas leis da física, mais denso. Então, um espírito mais denso, ele não consegue volitar, ele não consegue alçar voos mais altos e, assim, teoricamente, né, por isso que céu não é em cima nem embaixo, céu é uma condição espiritual de consciência, né, de ter se esforçado. Então é isso, a gente vai levar conosco aquilo que nós somos. E é por isso que é importante a gente, como André Luiz nos ensina também, que a gente conheça a verdade agora, para depois não sermos surpreendidos por ela. E conhecer a verdade, qual que é a verdade? Quem disse para a gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Nós sabemos que foi o Cristo. Então, eu sou o caminho. Qual que é o caminho? Do bem. Qual que é a verdade? Somos imortais e temos toda uma trajetória pela frente e que somos herdeiros de nós mesmos. A vida é viver a vida em abundância, como Ele mesmo nos ensinou, as bem-aventuranças. Então, é isso, nós vamos levar os sentidos que nós tínhamos da Terra? Vamos, sim, com certeza, mas em termos de aquisição e patrimônio espiritual. Essa questão é sempre uma dúvida, né? A gente pensar assim, será que vai mudar alguma coisa, né, do lado de lá, né? Depois que eu desencarnar, o que será que vai acontecer? Será para onde que eu vou?
Então, às vezes, o nosso medo aqui é tanto do momento por causa dessas perguntas mesmo que a gente faz para a gente mesmo, né? E aí, como é que vai ser? Será que eu vou parar no umbral ou será que eu vou para o nosso lar direto, né? Então, é o que o Fabiano falou mesmo, assim, enquanto nós estivermos aqui, né, não estivermos desencarnados, a gente tem que tentar viver bem, até mesmo para essa passagem ser uma passagem tranquila, né, Fabiano? E muitas vezes esse medo, às vezes que a gente sente, é de realmente de não, primeiro de às vezes não conhecer, né, a falta do conhecimento mesmo do que possa acontecer depois. E também, segundo, porque a gente sabe, lá na nossa consciência, lá no fundinho da nossa consciência, nós sabemos de todas as nossas pendências, de todos os nossos defeitos. Então, isso também, às vezes, nos traz um certo medo. Mas, se a gente sente esse medo, mas se a gente não faz nada para poder mudar isso, vai continuar tudo da mesma forma, né? Então, vai depender muito da forma como a gente vive aqui. E não é muito diferente, como o Fabiano falou, né? Nós temos, entre o céu e o inferno, né? Que teoricamente colocaram na nossa cabeça, né? O céu está lá em cima, o inferno está embaixo. Entre o céu e o inferno ainda existem muitas panelinhas ainda, né? Assim, do céu até chegar lá no inferno, existem muitas panelinhas ainda. Eu falo que do lado de lá é muito parecido com o lado de cá. Aqui é uma cópia, né? Mas é uma cópia mal feita, porque lá o negócio é organizado. Nós aqui que somos desorganizados, né? E como a gente tem as nossas panelinhas aqui, lá também tem, mas panelinhas como? De energia mesmo, de simpatia, de um pouco de igualdade, às vezes, de sintonia, né? É que a gente vai fazendo as nossas panelinhas. E do lado de lá também não é muito diferente. Existe, sim, as panelinhas. Existe aquele, às vezes, que está do outro lado lá, que, no filme lá do nosso lar, o André Luiz, ele chega do lado de lá de uma situação tão crítica, né, que ele precisando da ajuda da mãe, a mãe tenta ajudar ele de todas as formas, e, para começar, ele não consegue nem enxergar a mãe, porque ele estava numa sintonia tão diferente, tão abaixo daquela que a mãe já tinha conseguido, né, a harmonia, a energia da mãe, que ele não conseguia nem vê-la. Então, não é um castigo, né? Você fez isso, aí você vai arder no fogo do inferno. É exatamente por nossas opções mesmo, né? A energia, por exemplo, no filme mostra claramente a energia em que ele se encontrava estava tão abaixo ainda que ele não conseguia ver a mãe, que ele não conseguia aceitar a ajuda da mãe. Então, assim somos nós, né? Nós estamos aqui encarnados, às vezes nosso mentor espiritual, os nossos amigos espirituais tentam de toda forma nos mostrar, né, Fabiano? Nos mostrar, nos alertar, às vezes até nos sacudir mesmo, falar, oi, acorda, né? Você está no caminho errado, presta atenção no que você está fazendo. Mas nós, né, com a nossa pouca sensibilidade, a gente sente uma dificuldade de enxergar isso, de sentir, e a gente vai acostumando, às vezes, com o que a gente vive aqui, e a gente vai achando como coisas, né, normais, entre aspas, né? A gente vai vivendo, vai passando por tanta coisa, vai vendo tanta coisa acontecer, que chega um certo ponto que nós vamos nos endurecendo e tendo como normal, às vezes, aquilo que não é. Aquilo que não é bacana, aonde tem coisas acontecendo que o outro está tirando o livre-arbítrio do outro, né? O outro está prejudicando o outro. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho o meu, e todos nós temos, eu não posso
eu posso fazer o que eu quiser. Só que nós não podemos esquecer da lei da ação e reação. Tudo que eu fizer, eu vou ter uma reação daquilo. Eu vou ter uma volta. Não é, acho que não é nenhuma volta, o negócio é quase que instantâneo mesmo. Só que às vezes eu vou usando esse livre-arbítrio de uma maneira errada e eu esqueço que o outro também tem. Então, se eu faço tudo aquilo que der na minha cabeça e pronto, eu tenho livre-arbítrio e pronto, o outro, eu posso estar danificando o livre-arbítrio do outro, posso estar penetrando no livre-arbítrio do outro, influenciando nas escolhas dele. Então, isso também nós temos que prestar atenção, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer o que a gente quiser, mas o outro também tem. E nós temos que ter esse respeito, até mesmo por estágio evolutivo em que o outro se encontra, que muitas vezes não é o mesmo meu. Às vezes está na frente, às vezes atrás, né? Muitas vezes nós estamos capengando numa área ainda, o outro já passou, e vice-versa. E é para isso que a gente está aqui. É para nos ajudar, né? Aquilo que eu tenho mais facilidade, eu posso chegar a ajudar o Fabiano, aquilo que ele tem mais facilidade, ele pode chegar e me ajudar, uma visão melhor sobre tal acontecimento. E é assim. Esse é o verdadeiro objetivo da gente estar juntos aqui. Senão, nós nasceríamos cada um numa ilha diferente, né? Um numa ilha, o outro noutra ilha. Não tem aquele filme lá do Náufrago, né? Eu sempre falo dele. Aquele filme até antigão, que já passou muitas vezes na TV aberta, em que ele fica lá na ilha e a necessidade é tão grande do relacionamento, de falar, que ele bola um tanto de coisa, né? A bola era o amigo dele e tal. Então, nós temos essa necessidade. E nós temos essa necessidade por causa da nossa evolução. Porque sem isso nós não conseguiríamos, e ficaria muito mais difícil, né? Nós evoluímos assim mesmo, sofrendo, às vezes escutando o que a gente não quer escutar, né? E muitas vezes o que faz sentido mesmo, que a gente precisa de mudar, mas a gente tem que começar a exercer, nossa humildade, né? E aceitar aquilo que realmente nós ainda precisamos aprender e caminhar. Eu me lembro de um outro estudo que eu tive a oportunidade de fazer com a Kelly e não esqueci quando ela falou, nós somos protagonistas de nossas vidas. Foi isso mesmo? E aí eu gravei. E é isso mesmo, quando você falou aí de ação e reação, nas leis da física, a cada ação corresponde uma reação de igual intensidade no sentido contrário e imediato. Mas no caso da lei de causa e efeito, né, que nós somos estes seres que estamos tomando decisões a todo momento, igual você mencionou, Kelly, fazendo uso do livre-arbítrio, né, todo momento. Até quando se está dormindo, teoricamente, alguém pensa, está dormindo, não está decidindo, não está tendo nenhuma ação. Claro que está, porque emancipou parcialmente do corpo e continua, através das afinidades que você mencionou também, buscando outros, né, de acordo com os nossos gostos e do que a gente pensa. E aí vem também toda uma questão que não vai dar tempo, infelizmente, hoje, da gente mencionar da questão da obsessão e da influenciação, né, de acordo com os pensamentos que nós emanamos. Mas fato é que essa causa e efeito guarda relação com o que nós fazemos, com o que nós pensamos. Qualquer situação dessas gera uma necessidade gera um efeito. E a causa, estando em nós, ela terá que ser reparada por nós. Por isso que nós somos herdeiros de nós mesmos e somos protagonistas de nossas vidas. Então, é isso. A gente precisa, então, estar conscientes, e as leis de Deus estão escritas nas nossas consciências. O tribunal divino não é composto por juízes que vão julgar cada um de nós. Nós mesmos, a partir do momento que nos esclarecemos e nos conscientizamos da nossa realidade, é que iremos
julgar a nós mesmos. E essa dor, esse sofrimento moral, suponhamos que estejamos voltando para a parte espiritual. Então, já não é mais sofrimento, emoção e dor física. Passa a ser, então, uma dor moral. Daquilo que a gente deveria ter feito, deveria ter se esforçado mais, que perdeu tempo. Então, é isso. Assim, a gente atuar na causa dos nossos problemas pessoais, tentando melhorá-los, para gerar efeitos mais positivos, que vão estar conosco perpetuamente, né? Então, assim, eu vejo que é isso. Tudo passa por esse processo de autoconhecimento, de conversão, de convergência, convergindo para dentro de nós mesmos, porque quando você falou, Kelly, que nós somos criados simples e ignorantes, todos nós somos criados perfeitos, porque Deus não cria nada imperfeito. Ele cria a todo momento, e tudo que Ele cria é perfeito, é puro. Na nossa essência nós somos puros, mas depois, quando a gente adentra o reino nominal com o livre-arbítrio, a gente começa a fazer uma série de diabruras, né? Desatinos. Então, mas a gente tem essa essência pura dentro de nós mesmos. Nós não estamos perfeitos. Em essência, fomos criados perfeitos. E teremos uma destinação de perfeição relativa. Mas a gente tem que burilar. E é esse o propósito de cada um de nós. Burilar. É igual você pegar uma pedra bruta, um diamante, né, que precisa ser lapidado. A gente vai ter, e esse cinzel, que é aquela ferramenta que bate na pedra, sai até faísca, tem hora. E a vida da gente é isso mesmo. Sofrimento, sai faísca, é difícil, mas é o cinzel, é o buril, que vai fazer esse diamante resplandecer, vamos dizer assim, né? Algum dia nós vamos nos tornar puros, pureza relativa, mas é buscar mesmo essa autoconscientização e esse redirecionamento, a todo momento, redirecionar causa e efeito, ação e reação, leis de Deus, que atribui a cada criatura a condição de se fazer melhor ou não, ou de estacionar. Ninguém retrograda. Ninguém volta. Nós estamos, às vezes, estacados na inércia e da agora para frente, se a gente resolver. Ou a gente pode ir para o lado. Vai para cá, vai para lá, e a gente pode ir para frente. Ninguém tem como retrogradar, o espírito não retrograda. Mas a principal mensagem do Cristo, quando Ele nos ensinou a lei de amor, é isso, que a gente possa ser melhor e ajudar os outros a também serem melhores. Cada um, individualmente, é que vai fazer isso. Ninguém pode, pelo outro, fazer isso. Mas a gente pode se ajudar. Então, é essa a missão de cada um de nós, o objetivo de vida, a meta que a gente deve traçar, principalmente, para que a gente tenha uma condição amanhã melhor. Nós agradecemos por tudo. Eu agradeço a todos vocês. Estamos chegando ao final do nosso estudo. Agradeço a casa e espero que vocês aproveitem bastante os estudos, as mensagens, e que deixem também as perguntas nos comentários, né, para a gente trazer para cá, para a gente ir respondendo, né, Fabiano? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.